Olá, pessoal! Essa semana nós preparamos um simulado para vocês com questões que caem nas provas mais do que o Neymar cai em campo. Brincadeiras à parte, vamos lá. Nós preparamos esse simulado com um conteúdo que é o verbo haver, porque o verbo haver, em algumas situações, ele pode ser um verbo impessoal. Em quais situações que o verbo haver será um verbo impessoal? Quando na oração na qual ele aparece, você puder substituí-lo por existir, por acontecer ou por ocorrer. Então, quando o verbo haver aparece dentro da oração e naquela oração nós conseguimos substituí-lo por existir, por acontecer ou por ocorrer, ele vai ser um verbo impessoal. Como o verbo impessoal, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai ficar sempre, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. E ele vai nos trazer uma oração sem sujeito. Então, quando o verbo haver aparecer numa oração, nós vamos tentar substituí-lo por existir, por acontecer ou por ocorrer. Se nós conseguirmos fazer essa substituição, ele vai ser um verbo impessoal. Como verbo impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa do singular e ele vai trazer uma oração sem sujeito. Então vamos ver aqui na número 1. Não havia falhas. Não havia falhas. Apareceu o verbo haver aqui. Quando você se deparar com o verbo haver na oração, qual vai ser a sua primeira atitude? Você vai tentar substituí-lo por existir. Não havia falhas, eu poderia dizer não existiam falhas. Então eu pude trocar o verbo haver por existir. Se eu pude trocar o verbo haver por existir, isso me diz que ele é um verbo impessoal. Como o verbo impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa do singular e ele vai trazer uma oração sem sujeito ou com sujeito inexistente, né? Não vai haver sujeito ali na oração na qual ele aparece. Então, isso vai acontecer sempre que eu puder substituir por existir? Sim, sempre que você puder substituir o verbo haver por existir. Então, neste caso, ele vai ser verbo impessoal. Vamos ver a número 3. Na número 3, nós temos o seguinte: deve haver muitos acertos. Deve haver. Nós temos aqui uma locução verbal. Os dois verbos ali seguidos, ok? Temos aqui a locução verbal. Você vai seguir a mesma linha de raciocínio. Apareceu o verbo haver aqui. O que você vai fazer? Vai tentar substituí-lo por existir. Deve haver muitos acertos. Eu poderia dizer devem existir muitos acertos. Eu pude substituir o verbo haver pelo verbo existir. Então, este verbo aqui, ele é um verbo impessoal. Como verbo impessoal, ele precisa ficar na terceira pessoa do singular e ele traz uma oração que é chamada de oração sem sujeito. Então, deve haver muitos acertos. Por que eu não poderia dizer aqui devem haver muitos acertos? Porque o verbo que apareceu aqui, o verbo principal, esse último verbo da locução verbal, ele é chamado de verbo principal. O primeiro aqui, ele é chamado de verbo auxiliar. E em uma locução verbal, o verbo principal, que sempre será esse último verbo, ele comanda toda a oração, toda a estrutura ali, ok? Então, como o verbo haver é o principal e ele é um verbo impessoal, ele transmite a impessoalidade dele para o primeiro verbo, para o verbo auxiliar. Se ele é um verbo que não vai flexionar, que vai ficar na terceira pessoa do singular, então o verbo auxiliar
ele fica na terceira pessoa do singular. Então, não poderia dizer devem haver muitos acertos, e sim deve haver muitos acertos. Agora, o que você precisa observar? Você precisa observar que o verbo que é impessoal é o verbo haver escrito, quando ele vier escrito na oração. Ele vai ser um verbo impessoal quando ele puder ser substituído por existir, por acontecer ou por ocorrer. Quando ele aparecer escrito na oração, ok? Agora, quando aparecerem escritos lá na oração os verbos existir, acontecer e ocorrer, estes verbos, eles são verbos pessoais. Eles têm sujeito. Eles são verbos pessoais. Eles têm sujeito e eles vão concordar com esse sujeito. Então, os verbos existir, acontecer e ocorrer, eles têm sujeito. Eles são verbos pessoais. Como que nós observamos isso? Olhem ali na número 2. Ó, na número 2 aqui, nós temos o seguinte: não existiam falhas. Na 1, o que eu coloquei? Não havia falhas. O verbo que apareceu escrito aqui foi o verbo haver. Nós, nesse contexto, né, nós podemos substituir o verbo por existir, né? Nós conseguimos fazer essa substituição. Agora, na 2, olha o verbo que aparece escrito, é o verbo existir. Não existiam falhas. O verbo existir que apareceu escrito ali dentro da oração. O verbo existir, ele é um verbo pessoal. Ele tem sujeito. Então, você tem de procurar o sujeito dele. O que não existia? Falhas. Falhas, então, é o sujeito dessa oração. É um sujeito que está no plural. Então, o verbo necessariamente tem de concordar com esse sujeito. Por isso que fica não existiam falhas, ok? O verbo existir concordando com o sujeito. Porque aqui nós temos o sujeito porque o verbo existir é um verbo pessoal. O que apareceu escrito ali não foi o haver, foi existir. A mesma linha de raciocínio você vai seguir aqui na número 4, ó. Devem existir muitos acertos. Observem que na 3, o que apareceu escrito foi o verbo haver. Deve haver. Então, nós temos ali o verbo haver no sentido de existir. Deve haver, eu posso dizer deve existir. Eu pude substituir por existir. Então, o verbo haver é impessoal, passa em pessoalidade para o verbo principal e fica deve haver muitos acertos. Agora, na 4, o verbo que apareceu escrito foi o verbo existir. E o verbo existir, ele é um verbo pessoal. Ele tem sujeito, você vai procurar o sujeito dele. O que deve existir? Muitos acertos. Muitos acertos aqui é o sujeito, que está no plural. Então, o verbo existir, ele vai concordar com esse verbo. Como o verbo existir aqui está numa locução verbal, ó, devem existir. Então, nós temos aqui uma locução verbal. O verbo haver é o verbo principal, né? Devem é o verbo auxiliar. O verbo que flexiona é sempre o verbo auxiliar. É ele que vai concordar, né? Ele que vai flexionar. Então, o verbo existir, ele tem sujeito. Então, o verbo que vai flexionar aqui é o verbo auxiliar, porque ele está na locução verbal. Então, vai ficar devem existir. Devem existir muitos acertos. Não pode ficar devem existirem muitos acertos, tá? Porque como está numa locução verbal, o que vai concordar ali é o verbo auxiliar, respeitando aqui, né, o verbo principal, sempre sendo comandado pelo verbo principal. Se o verbo principal for um verbo impessoal,
for o verbo haver no sentido de existir, então o verbo haver vai passar em pessoalidade para o auxiliar, e o auxiliar vai ficar no singular. Agora, se o verbo que estiver escrito for o verbo existir, ele tem pessoa, ele tem sujeito, e aí o verbo auxiliar vai concordar com esse sujeito, ok? Então, se estivesse assim, ó, se aparecesse, nossa, aqui ficou feio, hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais bonitinho aqui. Se aparecesse assim, ó, há alunos no pátio. Há alunos no pátio. Observem que apareceu o verbo haver aqui. Eu vou tentar substituir esse verbo pelo verbo existir. Então, como que ficaria aqui, ó? Vou colocar com vermelho aqui. Vou colocar, peraí, aqui, alunos no pátio. Alunos no pátio. Vou substituir o verbo haver pelo verbo existir. Como que ficaria? Há alunos no pátio. Existe ou existem alunos no pátio? Existe ou existem alunos no pátio? Qual a forma correta? Existem, né? Existem alunos no pátio. Por quê? Porque o que apareceu escrito aqui foi o verbo existir. O verbo existir, ele tem sujeito. O que existem? Alunos. Então, são os alunos que existem ali no pátio. Alunos está no plural, então o verbo existir tem de concordar com esse sujeito no plural, ficando ele também flexionado ali, né? Então, existem alunos no pátio. Agora, se eu dissesse assim, deve alunos no pátio. Opa, deixa eu melhorar aqui. Deve alunos no pátio. A caneta não está me ajudando. No pátio. E deve alunos no pátio. Só verificar como que está aparecendo ali, se não estou ficando cobrindo ali. Ok. Então, vamos lá. Eu quero substituir, aqui na número 1, eu quero colocar o verbo haver. Eu quero colocar o verbo haver ali. Como que ficaria a concordância? Devem haver alunos no pátio ou deve haver alunos no pátio? Qual seria o correto? Vou colocar o verbo haver. Se é o verbo haver, eu vou tentar substituir por existir. Deve existir alunos no pátio, devem existir alunos no pátio. Ok, consegui substituir por existir. Se eu conseguir substituir o verbo haver por existir, então esse verbo é um verbo impessoal, ele tem de ficar na terceira pessoa do singular. Então, deve haver alunos no pátio. Eu poderia colocar aqui devem haver alunos no pátio? Não poderia. Por quê? Porque o verbo haver, ele transmite a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar, ele fica na terceira pessoa do singular. Então, o correto é deve haver alunos no pátio. Agora, se eu quisesse substituir não, se eu quisesse preencher a lacuna aqui com o verbo existir. Agora, eu vou colocar o verbo existir. Como que vai ficar? Deve existir alunos no pátio ou devem existir alunos no pátio? Qual seria a forma correta? Vou colocar o verbo existir. Deve existir. Está correto assim ou não? Não está, né?
Por quê? Porque agora o verbo que apareceu escrito foi o verbo existir. O verbo existir, ele tem sujeito. Então, eu vou procurar o sujeito dele. O que deve existir? Alunos. Alunos está no plural. Então, o verbo vai concordar com o sujeito. Como aqui nós temos uma locução verbal, o verbo que vai ser flexionado é o verbo auxiliar, que é esse primeiro aqui. Mas ele vai ser flexionado seguindo aqui o padrão do verbo principal, que é o que comanda. O verbo principal tem sujeito, então o auxiliar aqui vai concordar. Devem existir alunos no pátio, ok? Então, o verbo haver, quando ele puder ser substituído por existir, por acontecer ou por ocorrer, ele vai ser verbo impessoal, vai ficar na terceira pessoa do singular e vai nos trazer uma oração sem sujeito. Agora, se o verbo que aparecer escrito na oração for o verbo existir, ou se for o verbo ocorrer, ou se for o verbo acontecer, estes verbos eles terão sujeito e aí você vai fazer a concordância normalmente como se fosse um outro verbo qualquer. Agora, sempre o verbo haver vai aparecer com esse sentido de existir? Será que sempre ele vai aparecer com esse sentido de existir? Não. Algumas vezes ele poderá aparecer com outro sentido que não de existir. E aí você vai ficar atento a isso. Olha só. O juiz ouve por bem reconsiderar a sua decisão. O juiz ouve por bem reconsiderar sua decisão. Eu posso substituir aqui nesse contexto o verbo haver. Apareceu o verbo haver. Eu posso, nesse contexto, substituir o verbo haver pelo verbo existir? O juiz existiu por bem considerar, reconsiderar? Não, né? Eu não posso fazer essa substituição, não cabe ali nesse contexto. Nesse contexto aqui, ó, o juiz ouve por bem reconsiderar a sua decisão, ele achou por bem reconsiderar a sua decisão, né? Então, aqui está no sentido de achar, de considerar, ele considerou por bem, né? Reavaliar ali a sua decisão. Então, haver aqui não está no sentido de existir. O juiz, ele achou por bem reconsiderar a sua decisão, está com outro sentido. Então, neste caso, o verbo haver, ele é um verbo pessoal. E aí você vai agir como agiria com outro verbo qualquer, você vai buscar o sujeito dele. Quem? Quem ouve por bem reconsiderar a decisão? O juiz. O juiz é o sujeito, então vai ter sujeito aqui nessa oração. Porque neste caso, neste contexto, nessa situação, o verbo haver é pessoal, porque aqui você não consegue encaixar, você não consegue substituí-lo por existir, ok? Olha aqui abaixo. Os alunos houveram com zelo. Houveram é o verbo haver. Vou tentar substituir por existir. Os alunos existiram com zelo? Será que encaixa aqui? Não encaixa, né? Aqui o verbo haver, ele está no sentido de comportar, comportar-se, né? Os alunos houveram com zelo, os alunos se comportaram com zelo, agiram com zelo. Então aqui está com outro sentido, é o verbo haver, no entanto, ele apareceu com outro sentido. Então ele aqui nesse contexto, ele é verbo pessoal, você vai procurar o sujeito dele. Qual é o sujeito? Quem ouve com zelo? Os alunos. Os alunos é o sujeito aqui, ok? Então, tem de estar atento a isso, porque nem sempre o verbo existir vai aparecer com o verbo haver, vai aparecer com o sentido de existir. Se aparecer com o sentido de existir, com o sentido de acontecer, com o sentido de ocorrer, aí sim ele será verbo impessoal. Então vamos para a primeira questão. Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, o trecho é necessário que haja a separação das contas. Poderia ser reescrito da seguinte forma: é necessário que hajam
contas separadas. Apareceu o verbo haver na minha oração. Qual será a minha primeira atitude? Eu vou tentar substituí-lo por existir. Então, é necessário que haja a separação das contas. Eu poderia dizer, é necessário que exista. É necessário que exista a separação das contas. Então, eu pude substituir aqui o verbo haver por existir. Esse verbo, ele é, então, um verbo impessoal, ok? Como o verbo impessoal, o que vai acontecer? Ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Ele vai nos trazer uma oração sem sujeito. Então, você poderia reescrever essa oração aqui trocando o verbo haja por hajam, colocando no plural, não poderia, porque ele está como um verbo impessoal e ele fica na terceira pessoa do singular. Então, essa é uma questão errada, é uma afirmação errada, certo? Vamos para a questão 2. Na questão 2, nós temos o seguinte: o VTS é um sistema eletrônico de auxílio à navegação com capacidade de monitorar ativamente o tráfego aquaviário, melhorando a segurança e eficiência desse tráfego nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações ou risco de acidentes de grandes proporções. Aí a questão afirma: a forma verbal haja poderia ser flexionada no plural para hajam, preservando-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Então vamos lá. Melhorando a segurança e eficiência desse tráfego nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações ou risco de acidentes de grandes proporções. Apareceu o verbo haver. Qual a sua primeira atitude? Vai tentar trocar por existir. Então, eu poderia dizer nas áreas em que existam intensa movimentação de embarcações, nas áreas em que exista intensa movimentação de embarcações ou risco de acidentes de grandes proporções. Eu poderia substituir o verbo haver por existir? Sim, eu poderia. Então, ele é um verbo impessoal. Ele necessariamente tem de ficar na terceira pessoa do singular e ele vai trazer uma oração sem sujeito. Se ele vai ficar na terceira pessoa do singular, eu posso trocar por hajam? Não posso trocar. Por quê? Porque ele é um verbo impessoal. Eu pude substituir por existir. Nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações, nas áreas em que exista intensa movimentação de embarcações, ok? Então, essa é uma afirmação errada também. Vamos para a questão de número 3. Ainda sobre este conteúdo, diz assim: o avião demorou a decolar. Havia nevascas pela Europa. O trecho que nos interessa é este, né? Havia nevascas pela Europa. Olha o que diz aqui. Sem alteração dos sentidos e da correção, a forma verbal havia poderia ser substituída por ocorriam. Olha que interessante essa questão. O que eu disse para vocês? O verbo haver, ele será verbo impessoal e vai ficar na terceira pessoa do singular, sempre que ele puder ser substituído por existir. Opa, essa caneta hoje não está me ajudando. Por existir, por ocorrer ou por acontecer. Não foi isso que eu disse? Ou por acontecer, ok? Se ele puder ser substituído por existir, por ocorrer ou por acontecer, ele vai ser verbo impessoal, vai ficar na terceira pessoa do singular. Agora, o que eu disse para vocês também? Que se aparecerem escritos os verbos existir, ocorrer e acontecer, estes verbos, eles serão verbos pessoais.
Eles são verbos pessoais. E o verbo pessoal, ele concorda com o sujeito. Então, quando eu digo aqui, havia nevascas pela Europa, eu poderia substituir por existiam. Então, existiam nevascas pela Europa, ok? O verbo aqui tem de ficar na terceira pessoa do singular. Ele é um verbo impessoal. Agora, a banca está propondo a troca, substituir o verbo haver por ocorrer. O verbo ocorrer, ele é verbo pessoal. Se ele aparecer escrito ali, ele é verbo pessoal. Então, eu teria de dizer: ocorriam nevascas. Ocorriam nevascas pela Europa. O verbo que apareceu escrito aqui foi o verbo ocorriam. O verbo ocorrer é verbo pessoal, vou buscar o sujeito. O que ocorria? Nevascas. Sujeito no plural, o verbo vai concordar com ele. Então, eu poderia sim substituir por ocorriam. Então, essa é uma afirmação correta, ok? Então, só reforçando para vocês. O verbo haver, se você puder colocar no lugar dele os verbos existir, acontecer ou ocorrer, ele vai ser impessoal, vai ficar na terceira pessoa do singular. Agora, se os verbos que aparecerem ali escritos forem os verbos ocorrer, existir, acontecer, esses verbos eles terão sujeito e eles concordarão com esse sujeito. Vamos para a última questão 4, diz assim: o comportamento fundamental dessa mudança localiza-se no aumento das possibilidades do agir humano, na diversificação dos papéis sociais e na abertura para o futuro. Houve, o trecho que nos interessa começa aqui. Houve, em resumo, uma ampliação no grau de complexidade da sociedade. Apareceu o verbo haver ali, já liga o sinal de alerta, né? Olha o que a banca diz. Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos originais do texto, caso a forma verbal houve fosse substituída por ocorreram. Então, a banca está com vontade de substituir um verbo que naquele contexto é impessoal por um verbo que é pessoal, que tem sujeito, que vai concordar com o sujeito, certo? Então, vamos fazer essa substituição, vamos ver se podemos. Houve uma ampliação. Eu poderia substituir o verbo haver por existir? Poderia. Eu diria o quê? Existiu, houve uma ampliação, existiu uma ampliação. Então, eu pude substituir. Este verbo é um verbo impessoal, então, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Agora, o que a banca está propondo? A troca. Eu vou trocar o houve pelo verbo ocorrer. Então, vai ficar ocorrer. Eu vou colocar de qualquer forma aqui, depois a gente vê a concordância certinho, só para que vocês acompanhem a linha de raciocínio, tá bom? Vou colocar aqui sem concordar com nada. Ocorreu uma ampliação. Ocorreu uma ampliação, ok? Ocorreu, em resumo, uma ampliação. O verbo que apareceu escrito é o verbo ocorrer. O verbo ocorrer, ele é um verbo pessoal, ok? Se ele é pessoal, ele concorda com o sujeito. Qual é o sujeito dele? O que ocorreu? Uma ampliação. Observem que a banca colocou ali entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o sujeito, né? Um trechinho para te atrapalhar. Colocou em resumo, para te atrapalhar, né? Atrapalhar a sua linha de raciocínio. Mas a sua linha de raciocínio vai ser essa. Apareceu o verbo ocorrer. Ele tem sujeito. Qual é o sujeito dele? O que ocorreu? Uma ampliação. Uma ampliação é o sujeito. O verbo vai concordar com ele. Sujeito está no singular, o verbo vai ficar no singular. Então, ocorreu, em resumo, uma ampliação.
A banca disse que nós poderíamos substituir o verbo houve por ocorreram. Nós não poderíamos substituir por ocorreram. Por quê? Porque o sujeito ele está no singular. O verbo ocorrer é um verbo pessoal, ele tem de concordar com aquele sujeito. Por isso, essa afirmação aqui, ela é uma afirmação errada. Agora, se ao invés de ocorreram, né, ali, a banca propusesse a troca por ocorreu, aí sim, aí ficaria correto. Ok? Então, nós selecionamos essas questões porque essas são questões que, de fato, são cobradas por todas as bancas. Até a próxima aula.